Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E entenda mais o histórico de uma ilha dividida nesse Nerdologia sobre as guerras entre a Escócia e a Inglaterra. No filme Coração Valente, o personagem Eduardo Longshanks, rei da Inglaterra, em guerra com os escoceses, pergunta: como vão acreditar em nossa força se não governamos nem nossa própria ilha? A ilha da Grã-Bretanha é a maior ilha da Europa e foi habitada por diferentes povos por milhares de anos. Hoje, 3 nações dividem a ilha: Inglaterra, Escócia e País de Gales, unidos em um único estado, o Reino Unido. E essa unificação foi longe de ser pacífica, especialmente na relação entre a Escócia e a Inglaterra. Ao norte, reinos de povos célticos, como os Pictos e povos gaélicos, disputaram o predomínio na região, até serem eventualmente unidos no ano 900, sob Domnall II, um chefe picto que é considerado o primeiro rei de Alba, uma adaptação do nome gaélico para onde hoje é a Escócia. Na prática, entretanto, quem unificou mesmo a região foi seu primo e sucessor, Constantino II, responsável também pela consolidação da Igreja Católica no reino. Mais ou menos no mesmo período, em 927, o rei anglo-saxão Eteustano conquista o reino nórdico de York e é coroado o primeiro rei da Inglaterra. E claro que ambos os processos de unificação dos reinos levaram séculos. Não foi algo instantâneo, com influência de outros povos, desde os romanos até os escandinavos. O interessante é que Escócia e Inglaterra se formaram como reinos unificados em períodos semelhantes, cada um em um pedaço da ilha da Grã-Bretanha. E não demorou muito para os ingleses invadirem a Escócia. Em 934, Eteustano partiu para a ofensiva, por razões que ainda não foram totalmente desvendadas. Constantino II foi derrotado, mas o domínio inglês nunca foi totalmente aceito e, em 937, os escoceses, com aliados nórdicos e galeses, deram o troco e invadiram o norte da Inglaterra. A Batalha de Brunanburh termina com vitória inglesa e é considerada um evento importante para a criação da identidade nacional dos ingleses. Pelos 300 anos seguintes, escoceses e ingleses lutaram guerras esporádicas, disputando os territórios da região da fronteira. Um rei escocês foi morto em batalha, outro foi capturado. Pela maior parte desse período, a Escócia era governada pela dinastia de Dunkeld, tirando um breve intervalo em que o rei era o talvez mais conhecido monarca medieval escocês, Macbeth, o mesmo da obra de Shakespeare. Essa disputa fronteiriça durou até 1237, quando foi assinado o Tratado de York, criando a fronteira entre Escócia e Inglaterra como ela existe até hoje. Foram cerca de 50 anos de estabilidade. Em 19 de março de 1286, o rei escocês Alexandre III morreu após cair de seu cavalo. A herdeira do trono era sua neta, Margarete da Noruega, de 4 anos de idade. Um conselho regencial foi instaurado e, para piorar a crise, a menina morreu na viagem marítima para a Escócia. A falta de um herdeiro claro fez com que 13 nobres escoceses reivindicassem a coroa. São esses os eventos do filme Coração Valente, que já foi tema de nerdologia. Temendo guerra civil, os nobres da Escócia pediram mediação ao rei inglês Eduardo I, que topou, desde que ele fosse declarado Lorde da Escócia. Ele declarou John Balliol como rei escocês, mas como seu vassalo. Após humilhações impostas pelo rei inglês e a aproximação entre Escócia e França, os nobres escoceses derrubaram seu rei e, como consequência, a Inglaterra invadiu. A primeira fase da guerra durou 18 anos, e os escoceses venceram a Batalha de Bannockburn em 1314. Nas décadas seguintes, o Papa confirmou o reinado de Robert the Bruce, que invadiu o norte da Inglaterra para forçar um acordo com os ingleses. O acordo não durou 5 anos. Edward Balliol voltou a reivindicar o trono, apoiado pela Inglaterra e por nobres da região da fronteira. É o início de uma guerra civil escocesa que durou quase 30 anos, com um lado apoiado pelos ingleses e o outro pelos franceses. No fim do conflito, o rei escocês Davi II foi mantido no trono, mas como vassalo do rei inglês. Ao morrer sem filhos, o trono passou para a casa de Stuart, e as disputas e rivalidades entre os vizinhos não acabaram por aí. Mesmo sem guerras abertas, choques na fronteira eram comuns, e, em 1406, o futuro rei da Escócia, James I, então com 11 anos de idade, foi capturado pelos ingleses, e ficou 18 anos como refém, como um nobre da corte inglesa. Como parte do acordo de sua libertação, ele se casou com uma nobre inglesa.
Ainda assim, por cerca de 200 anos, os conflitos entre escoceses e ingleses continuaram, por dois motivos. A aliança entre Escócia e França, a principal potência rival da Inglaterra, e crises dinásticas escocesas. Ou a junção dessas duas coisas, como quando o rei escocês James IV foi morto em batalha contra os ingleses e foi sucedido por James V, de 1 ano de idade, o que causou outra crise dinástica. 30 anos depois, James V também lutou contra os ingleses, já que o inglês Henrique VIII exigiu que a Escócia rompesse com a Igreja Católica. O rei escocês não aceitou e seu país foi atacado. E lembram que mencionamos um casamento? Henrique VIII era tio de James V. Quando James V morre, ele é sucedido por sua filha, Mary, de 6 dias de idade. O contexto da Escócia do final do século XVI é ser disputada por duas grandes potências e também agora de duas religiões diferentes. O país era novamente governado por regentes e vulnerava ataques ingleses, já que Henrique VIII queria casar seu filho com Mary, herdeira do trono escocês. A menina, por sua vez, foi criada na França e casou-se com o herdeiro do trono francês para sacramentar a aliança entre os dois países e o apoio aos católicos na Escócia. O reinado de seu marido não durou muito, já que ele morreu aos 16 anos de idade. Enquanto isso, o protestantismo crescia na Escócia, e o parlamento escocês assinou um tratado com Elizabeth Tudor, rainha da Inglaterra e prima de Mary, que bania o catolicismo. Mary, agora viúva, era uma rainha católica de um reino de nobreza protestante. Ela se casou com um primo inglês e eles tiveram um filho, mas o seu marido era muito impopular e foi assassinado por outro nobre. Perdendo apoio político, Mary foi presa pelos nobres escoceses e pediu apoio para sua prima. Elizabeth respondeu o pedido de ajuda, mantendo Mary presa por 19 anos até ela ser executada em 1586, num relacionamento que é tema de muitos filmes e livros. E quando Mary foi presa pelos escoceses, seu filho James VI, um protestante, foi coroado rei da Escócia. Quando Elizabeth morre sem filhos, quem era do trono inglês? O mesmo James, agora rei das duas coroas. E a casa torna-se Stuart. E sim, é o mesmo monarca que vimos no Nerdologia sobre a conspiração da pólvora. Progressivamente, os ingleses expandem sua dominação da Escócia e o parlamento escocês é abolido. E isso não significou o fim das guerras, já que conflitos entre católicos e protestantes continuariam. Surge o movimento jacobita, os reclamantes católicos do trono escocês. Em um período de cerca de 60 anos, ocorreram 4 revoltas católicas escocesas, normalmente com o apoio de uma potência europeia rival da Inglaterra. A última delas, em 1745, foi liderada por Charles Stuart. Ela culminou na Batalha de Culloden, a última batalha campal travada em solo britânico, quando os jacobitas foram derrotados, seguido de ocupação militar da Escócia e um juramento de lealdade obrigatório para todo menino ou homem escocês. E é desse período, não da Idade Média, que surge a figura do guerreiro escocês muito presente no imaginário popular, usando boinas azuis e um tartan. Durante o final do século XVIII e início do século XIX, muito desse visual seria apropriado por instituições inglesas e pela nobreza, para simbolizar uma suposta reconciliação. Em 1801 é criado o atual Estado do Reino Unido, e, em 1999, que foi recriado o Parlamento da Escócia, com alguns poderes regionais, embora muitos escoceses apoiem a independência do país. Durante todo esse tempo, a rivalidade entre Escócia e Inglaterra é resolvida não nos campos de batalha, mas nos campos de futebol e de rugby. E lembro que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa interessante ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre o canal de Suez e sua história, perguntaram sobre as diferenças entre os títulos otomanos. Sultão é uma palavra de origem árabe, que significa autoridade, poder, e título usado em países muçulmanos para denominar uma autoridade quase absoluta, tanto na política quanto na vida social e religiosa, ou seja, era um monarca do Império Otomano. Hoje existem 2 países que são sultanatos. Pachá é uma palavra de origem persa e era um título honorífico, algo como lorde, nomeados pelo sultão. Pachás podiam ser de qualquer religião, militares, governadores e também estrangeiros que prestassem serviços aos otomanos. Bey é uma palavra de origem turca e significa chefe. Era o termo para os 3 primeiros monarcas otomanos, mas com o crescimento do império, o título se tornou bastante comum, e a palavra é usada como sinal de respeito até hoje em alguns países.
Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para conhecer mais sobre Ilhas Divididas e até a próxima!